Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que nós aqui do Labs passamos constantemente, que é parte da nossa cultura, que é saber como lidar com erros, problemas de produção, do dia a dia e como a gente gosta de converter isso em aprendizado. Hoje aqui a gente está com mais duas pessoas do Labs, uma pessoa que já está faz um bocado de tempo aqui, Jair. Opa, tudo bom? Tudo bem, Jair? Tudo Jair jóia. é dev aqui no Labs. E a gente tá aqui com a Vicky também. A Vicky faz pouco tempo que tá com a gente aqui na família. Ela trabalha na parte de agilidade. Muito bem-vinda, Vicky. Obrigada. Prazer aqui participar com vocês. Bom, por que a gente vai falar sobre esse tema, né? A gente tá numa época que tá passando a última temporada de Game of Thrones. E eu assino o serviço da HBO lá pra assistir Game of Thrones. E a gente observou aí que a HBO passou por problemas, né, nos últimos episódios. E eu acompanho bastante Twitter que o pessoal fala e tal. E a gente percebeu muito que muito profissional de tecnologia metendo pau, assim, como se a HBO fosse mega incompetente e fosse uma empresa que fosse totalmente incapaz de lidar com esse tipo de coisa. E o Jair até levantou uma coisa lá falando que, a HBO deveria contratar todos os devs que estão falando essas coisas aí. Porque a gente sentiu que a gente voltou no tempo com umas coisas que a gente fez no passado, internamente, claro, que foi, às vezes, falar alguma besteira sobre algum concorrente, porque o concorrente balançou e daí no minuto seguinte a gente balançou junto. Então a gente me lembrou muito esse momento, assim, e eu gostei muito de ter lembrado disso pra gente colocar isso na mesa, que eu acho que é um assunto bacana de conversar para as pessoas entenderem como é importante lidar direito com isso, né? Se a gente não sabe lidar direito com problemas e nem entender um pouco o problema dos outros e lidar isso com respeito legal, é complicado conviver também. Tem que entender que, pode ter 1 milhão de problemas relacionados à HBO lá e, os caras podem estar no meio de um processo X interno que vai ser complicado suportar aquilo. Às vezes a carga é bizarra e a gente fica achando que é um negócio tranquilo e às vezes não é. Então, gostaria de conversar sobre isso aí. Foi o que eu até comentei no Twitter, que... galera, todo mundo tem um telhado de vidro, né? Então, eu queria ver se naquele mesmo momento a API que você está desenvolvendo recebesse a mesma quantidade de tráfego, se ia estar tudo ok. Se alguém não ia estar reclamando também, né? Então, acho que às vezes falta um pouco de empatia da galera, ver eu também posso passar por isso um dia. E eu lembro quando a gente passou, a gente já tava com um pé atrás, né? De ficar mais quieto. Porque é justamente esse lance do teto de vidro, né? É difícil você apontar alguma coisa que você fala, isso nunca vai acontecer comigo. Eu acho que não tem nada, na verdade, que você vai apontar e garantir isso de fato. Acho que todos estão suscetíveis a erros, né? Até problemas. Então, esse caso ilustra, acho que uma série de questões, né? Uma é que é uma exposição bem grande, né? Acho que uma coisa, já Game of Thrones é uma coisa que interessa muitas pessoas. Estão vendo uma plataforma aí nova e, assim, a expectativa de tráfego disso realmente, provavelmente não conseguiram se adequar. E tem a questão, assim, de quem paga o serviço, né? Quando é um serviço assim, quando você tem uma ideia de que algo é beta, está experimentando, aí depende muito do público que está consumindo o serviço, o quanto que eles estão tranquilos aí para poder avaliar e perdoar certos problemas. Então, acho que uma vez que começam a pagar e tem uma expectativa, aí isso fica complicado. Então, acho que nessa parte de erros, muito é alinhamento de expectativas também, né? O que você pode esperar, o que é razoável, o que não é. E é interessante isso que você falou, que é exatamente o ponto. Expectativa, né? Quando você tá pagando por um negócio, você automaticamente fala, não, eu tô no direito, e você tá no direito. Só que, às vezes, você tá no direito, mas tem maneiras e maneiras de você dar o feedback de, cara, eu tô aqui pagando, presta atenção aí, vamos trabalhar pra melhorar e tal. E não, todo mundo é incompetente, todo mundo tem que ser mandado embora e
Sabe? São duas maneiras bem diferentes que impactam, sim, como as pessoas que trabalham naquele lugar evoluem. Afinal, é um monte de gente trabalhando da outra ponta, eles podem estar passando por vários problemas e é interessante a gente ter justamente a empatia que o Jair falou pra falar, putz, cara, às vezes já é difícil o suficiente o dia a dia do cara, você não precisa... Vem muito zum em cima, né? A galera tacando pedra de todo lado, né? E ninguém tem a proatividade de apontar o problema que ela tá passando, saca? Tipo, ninguém consegue, além de tacar a pedra, que lógico é errado, falar assim, cara, tá acontecendo isso, tipo, o que tá acontecendo do lado de vocês? Como que eu posso te ajudar a resolver esse problema, né? Ter uma empatia, né, nesse caso. Virar e falar, foi um negócio que eu falei até, e na hora eu até pensei se eu não tava falando besteira, mas eu falei no sentido positivo de, seria legal se inspirar na Netflix, saca? Que é uma empresa que fornece o mesmo serviço e eles são bem abertos com arquitetura e tudo mais. De repente tem alguma coisa de material da Netflix que esteja aberto e aborde algum problema que eles estejam tendo lá, saca? E tem um ponto importante, assim, que é muito fácil criticar depois do ocorrido. Assim, antes... às vezes não tem nem visibilidade disso. Essas mesmas pessoas, se estivessem nessa situação, não teriam visto o que ia acontecer. Então, é muito mais fácil criticar depois do que acontece, porque é outra situação, né? Então, eu vejo isso muito em experiência de programação também, né? Contato com sistemas legados. Muitas vezes olha assim e fala, nossa, como que o programador fez isso? Isso aqui é um código muito ruim, né? E imagina que foi culpa do programador, mas muitas vezes não se sabe o contexto. Às vezes ele queria fazer algo melhor, naquele momento tinha que fazer algo rápido para resolver o problema, acabou ficando, né, permanente. Então, quanto também tem influência disso? Talvez o pessoal da HBO Go, talvez eles também não tinham uma condição adequada para fazer algo de qualidade que é dentro das até conjunto de regras de arquitetura ou outros, né? Provavelmente eles tiveram que fazer algumas coisas rápidas para sincronizar com o lançamento aí do Game of Thrones, né? E eu vi um tweet mais ou menos assim, os caras tiveram uma semana para corrigir o problema e eles não corrigiram. Que isso? 7 dias e não corrigiram o problema. Assim, problema em escala global, se pá, né, cara? Então, tipo, você consegue resolver todos os seus problemas em 7 dias no trabalho, saca? É bizarro. É doido demais. E é difícil as pessoas visualizarem o trabalho, né, envolvido em sistemas digitais, tecnologia, porque achar uma linha de código, é um lugarzinho que mexe, é porque não tem a visão do todo, que é como se fosse uma estrutura enorme. Agora eu terminei de construir o prédio, eu vou mudar a fundação do prédio. Seria derrubar e construir de novo. Então, às vezes, dependendo da alteração, é algo muito grande. Sim. E isso aí que você falou sobre a semana, de vamos mudar aí uma semana aí, me lembra muito, tipo, o que a gente fez na Black Friday de 2013, que a gente correu muito para entregar, a gente refez a plataforma inteira em alguns meses, tipo, 4 meses, e era super arriscado. Foi uma loucura total, a gente não caiu, e foi a primeira vez que a gente não caiu, mas, tipo, foi super caótico e tipo, legal, porque a gente não caiu, mas foi super caótico. E isso fez o quê? Gerou a plataforma, nossa famosa V1, que a gente tem uma porrada de código ali dentro que eu escrevi e falei, mano, eu não consigo mais dar manutenção nisso. Porque a gente foi nesse toque de caixa de vamos ficar em pé. E aí, depois disso, a gente foi melhorando, evoluindo, pegando os pedaços, matando ela de fome ali, colocando coisas pra atender o que ela atendia. E aí, beleza. Sempre que a gente deixou alguma coisa muito próxima da Black, a gente fez isso porque a gente falava, putz, ou a gente faz isso ou a gente vê que vai cair de fato. Mas essas coisas que a gente viu que ia cair, a gente não caiu com elas. A gente caiu com outras que a gente não tava vendo. E era justamente isso, sabe? De visibilidade. Quando você tá olhando pra frente, é muito difícil de você falar, puta, aquilo vai acontecer. Você tem sistemas que você precisa desenvolver rápido por conta de timing do negócio, mas tem sistemas que você não precisa, e mesmo esses sistemas que você não precisa, você vai colocar em produção e você vai ter problema, né? Tipo... Não importa muito o contexto, tipo, você vai colocar em produção, você já tem um problema. Sim. Colocou em produção, você já tem um problema. E já virou legado automaticamente. Já virou legado automaticamente. Acho que aí entra também aquela confusão com MVP, né? Que acha, não, eu fiz um MVP, coloquei em produção, virou um negócio que vai fazer uns puxadinhos, né? O MVP, na verdade, é para ver a viabilidade daquilo. Então, não necessariamente precisaria programar,
né, fazer o código daquele sistema. Poderia até, talvez, analisar a situação da Black Friday. A gente pode fazer uma parte aqui, uma outra parte manual. Depois a gente vai ter o feedback, né, da execução disso e vai poder construir depois um sistema que vai conseguir atender isso melhor. Sim, com certeza. Se a gente, olhando hoje para trás, a gente olha que a gente não precisava ter reescrito toda a plataforma lá se a gente soubesse coisas que a gente sabe hoje e existissem serviços que existem hoje, sabe? Se a gente usasse Epid naquela época, a gente não teria reescrito a V1 inteira, muito provavelmente. A gente teria reescrito uns pedaços aqui e ali e ia fazer o que a gente fez ao longo dos anos, sabe? Que foi construindo mais microserviços e coisas menores para lidar com escopos e problemas diferentes. Mas eu acho que isso vem com a experiência, né? Com certeza. Você tem um legado na mão, tipo, se tem algum desenvolvedor que ele tem pouca experiência no time, o primeiro pensamento dele vai ser, vamos fazer do zero. E aí, tipo, cara, vamos fazer do zero, você vai ter 2 problemas, porque você vai colocar metade em produção, aí você tem que manter o legado, você não tem todas as features no novo sistema que precisa ter e, tipo, vira uma bola de neve, né? E uma coisa sobre sistemas novos em produção, e você falar, isso aqui não foi bem escrito, eu vou escrever do zero. Você tem 2 problemas também, que é você pegar aquilo e colocar em produção, o outro sistema que está lá legado já está recebendo tráfego, já tem um comportamento e você pode tirar muita coisa daquilo. E segundo você está subindo com métricas zeradas, porque você não tem visibilidade de nada, então tem um monte de coisa de negócio que talvez você negligencie de não estar observando, e tem um monte de coisa de aplicação que talvez você negligencie de instrumentar corretamente, saca? Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, aqui poucas, em outros lugares mais, mas é um problema bem sistemático, assim, sabe? Eu acho que por isso também, tanto o Ágil fala tanto, né, da parte de testes e de melhoria contínua, as práticas do XP, especialmente o TDD, a importância disso, porque na verdade é você validar o que você está fazendo, esse fluxo de negócio, o fluxo do que é esperado do sistema. Então você pode validar muitas coisas antes de realmente codar. Então você pensando assim, como é que eu vou validar aquilo, já te vai trazer muitos insights de alguns pontos que talvez estejam faltando. Eu até tenho feito isso no dia a dia, uma coisa que assim não é natural de nós fazermos, mas uma vez que você começa a treinar e realmente você vê o benefício. Parece ser mais trabalhoso no início, mas você evita uma infinidade de problemas. Não vai evitar todos, mas vai ter uma chance muito maior de identificar esses desconhecidos antes de se tornar algo grave. Eu acho que outra coisa também é como você vai lidar com os erros que você cometeu nesse processo, que você vai cometer. É muito inocente você achar que vai botar coisas em produção e não vai dar problema, que você vai desenvolver um produto do zero com todos os features e ele vai subir, vai estar tudo certo e você vai adivinhar 100% das coisas. Isso não existe. Não é... A gente trabalha com coisas que são totalmente, às vezes, contexto novo, tecnologia nova, é uma área de negócio que talvez está aparecendo agora, que nem existia antes. Né? Não tem base de comparação, então é tudo muita coisa nova. Algumas coisas que você pode buscar do histórico, né, de outros projetos, outros produtos, mas muita coisa não tem um caminho trilhado. Então, o jeito é testar, ter feedbacks cada vez mais curtos, né? Então, aprender rápido e corrigir rápido. Então, o erro faz parte. E como é que eu faço? Na verdade, como é que eu erro mais rápido? Essa seria a pergunta. Saber que vai errar, mas vamos fazer isso rápido. Não vamos deixar para a última hora descobrir isso. Isso tem tudo a ver com o processo de inovação, né, também. Porque se você quer inovar, você quer fazer alguma coisa que alguém não fez em algum campo. Talvez não é um campo inédito, sabe? Puta, eu quero inovar, sei lá, em banco, mas banco é popular, mas eu quero fazer de outro jeito diferente. Beleza, mas você vai ter que aprender a testar, errar e tudo mais. Tem bastante a ver com um método científico, né? Eu acho que é um ótimo exemplo de como lidar com erros, né? Não é tipo, ai meu Deus, errei, mas putz, não deu certo esse negócio que eu esperava que ia acontecer desse jeito. O que eu tiro disso? Como que eu vou mover para a próxima hipótese? E vamos que vamos. E os aprendizados...
que a gente obtém nesse processo, pode se pensar, puxa, fiz o erro, descobri como evitar esse erro. Ah, beleza, acabou aí. Não, na verdade, todo mundo que passou pelaquela experiência está muito mais preparado depois para um próximo. O que ela aprendeu naquele caso, muitas coisas podem servir para um próximo momento. São lições que aprenderam durante o processo, são muito valiosas. O que eu acho super importante também nesse ciclo de faz, erra e corrige, é você também expor para todo mundo da companhia, tipo, o que aconteceu, tipo, por que errou, o que você fez para corrigir, que tipo, eu acho que também serve um pouco de conforto para outros times ver, putz, a galera não tem medo de errar, erra e expõe os problemas, tipo, eu acho que tipo, faz todo mundo evoluir com isso, né? Exatamente. Eu acho que tem uma prática que era no final dos projetos tradicionais, né, as lições aprendidas, mas muitas vezes era final do projeto, o time já ia se dispersar para fazer algum outro projeto, essas lições ficavam perdidas, era só pro forma registrar. No Ágil se propõe a realmente deixar isso vivo, né? Toda hora você está aprendendo, toda hora você está compartilhando. E, assim, movimentação interna da empresa de compartilhar entre outras squads, tribos, etc. Isso aí realmente ajuda o todo a aprender mais rápido, né? Sim, então, a gente tem um canalzinho de post-mortem lá que de vez em quando ele fica bem movimentado. O canalzinho de post-mortem surgiu até numa conversa com o Renan, que não está aqui, ele infelizmente não deu para vir, mas ele vai participar de uma segunda parte dessa conversa aqui. E a gente tava conversando sobre... Putz, a gente tava tomando café e falando, putz, cara, seria muito legal se a gente tivesse algum esquema de, sabe, metodicamente, estruturadamente, né? Dizer o que aconteceu, sabe? Sim. Começo, meio e fim, quando, onde, quem tava, que horas foi, o que ocasionou. Sim. E aí a gente falou, pô, vamos usar Slack aqui, #postmortem e vamos que vamos. Daí a galera mega abraçou, assim. E, cara, eu achei que, tipo, dá um puta diferencial em como é comunicada, sabe, a informação. E fica buscável, você tem histórico, sabe? É bem legal isso. Nossa, bem legal mesmo. Outra coisa bacana sobre esse processo é entender que as pessoas também talvez nunca tenham feito e talvez nunca estiveram na posição que elas estão, sabe? Por exemplo, a primeira vez que eu trabalhei como liderança formal, eu naturalmente vou cometer erros, e cometo, e vou cometer mais, sabe? E certamente todos os nossos líderes também irão, sabe? O Jesus vai, o Fatala vai, o Fred vai, todo mundo vai. O importante é você saber interpretar essas coisas e falar, putz, calma aí, essa pessoa também é a primeira vez que ela faz isso, é a primeira vez que ela toma esse risco, é a primeira vez que ela propõe uma ideia, que ela tá falando isso. É super importante também fazer isso para tornar construtivo a crítica que você vai fazer. Senão você fica nessa de, pô, o cara é meu chefe, mas ó que coisa idiota que ele falou. Mas peraí, ele faz isso há muito tempo ou ele faz isso só há um mês? E ele tá aqui há quanto tempo? Ele absorveu a cultura? Ele, sabe? O entendimento do contexto, né? Não exatamente. É só olhar números, métricas ou um fato ou outro isolado. É sempre um conjunto, né? Eu observo que isso é bem saudável pra gente, e eu gostaria de ver muito mais isso no mundo em geral, assim. Porque eu acho que falta bastante disso no mundo. E aqui dentro eu não observo que a gente tem esse problema sério com esse tópico. Empatia, né? Empatia é a palavra da vez, né? Eu vejo uma coisa também que é muito positiva, que é, assim, as pessoas que estão trabalhando em diferentes fases, partes daquele produto, elas se conhecerem, ter momentos de como se colocar no lugar do outro. Que eu já vi muito isso de achar, puxa, aquela pessoa não faz nada ali, né? Que ela está numa outra área e depois vai conversar com ela e descobre, nossa, essa pessoa na verdade está sobrecarregada com muita coisa, nem tinha visibilidade disso, porque não estava no contexto dessa pessoa, é só uma observação externa. Então é muito mais fácil julgar, assim, olhando só algumas coisas. Quando começa a entender mais, aí realmente revela muitas coisas e aí que consegue trabalhar melhor, né? Começa a gerar uma sensação mais de time e a parte de empatia com todos, né? E uma coisa que eu também percebi, principalmente ao longo dos anos, foi um negócio que até que o Fatala falava, que era sobre você ser líder em situações, saca? Se a galera se comporta de um jeito, comporte-se de outro jeito, expondo esse jeito que a gente acredita melhor. Acho que isso é um jeito legal também de você
mostrar como seria legal conduzir uma situação e tudo mais. Eu lembro claramente de uma vez que a gente estava num sync, e um sync, para quem tá ouvindo e não é do Labs, né? Não vai entender que Katsu é um sync. Mas um sync é um momento que a gente senta aqui para trocar informações técnicas, ou informações em geral. E aí a gente tava falando sobre concorrência versus paralelismo, não sei o que lá. E começou a ser mó arranca-rabo, assim. E a galera começou a meio que se esfaquear por causa de linguagem e tal. Essas várias coisas de programador. Daí, eu lembro que eu entrei na conversa e falei, calma aí, galera. Calma aí. Não vamos se esfaquear porque a gente tem que resolver problemas. Se todo mundo se esfaquear, ninguém resolve nada. Porque todo mundo morre e já era. E daí a gente começou a conversar de um jeito um pouquinho mais amigável e respirar e começar a desenhar as coisas, sabe, conceitualmente, sem falar de linguagem pra ninguém levar pro emocional. E daí eu lembro que a conversa foi caminhando melhor pra esse lado, sabe? Então, de novo, né, eu acho que a gente tende aqui muito a pensar em como resolver as coisas, né? Então, uma coisa boa que eu posso compartilhar com a galera que tá ouvindo é como que a gente pode ir pra esse pensamento de ter mais empatia. Pra mim é algo simples como escuta mais do que fala e não sai dando pedrada antes de ouvir bem, sabe? De tentar entender o contexto, de tudo que a gente falou até agora. Acho que assim é um caminho pra ir criando empatia, sabe? Aí eu pergunto pra você, Vic, sobre como você enxerga que isso pode ser feito num próximo level. De não só indivíduo, mas como motivar isso em um nível mais organizacional, assim. Essa questão, assim, de errar, estamos falando, assim, de cultivar nível... um erro saudável, assim. Muito importante para isso é criar um ambiente favorável para que isso aconteça. A gente fala muito sobre olhar as coisas como um sistema, né? Um sistema onde tem vários subsistemas se relacionando, interagindo. Então, quando a gente tem um grupo grande de pessoas numa empresa, a gente tem vários momentos de interação e o que isso gera, a gente não tem como necessariamente saber, porque são muitos contatos diferentes. Então, uma das maneiras mais práticas para conseguir ter um resultado com um grande número de pessoas é pensar nesse ambiente. A gente está deixando ele propício, as pessoas se sentem confortáveis em errar. Assim, isso não é punido. Isso é visto como, né, uma oportunidade de aprendizado. Eles conseguem compartilhar isso e ver os demais verem a importância, né, desse processo. Então, eu vejo assim que dentro disso um ponto principal nas empresas é o aprendizado colaborativo, né? Eu trabalhei bastante aí com o conceito do Learning 3.0, né, do Alexandre Magno, e ele fala sobre o aprendizado emergente, que é aquele aprendizado que você tem através da interação das pessoas. Não é aquele aprendizado que uma pessoa tem, mas uma vez que ela conversa com outras, cada uma trazendo seus contextos, aí no caso pode ser os erros, os aprendizados, vai se gerar algo novo, emergente, vai surgir algo que pode auxiliar mais o grupo. Então, se a empresa dá essa condição dos erros acontecerem, é mostrado que traz benefício, aprendizados muito mais rápidos e tem uma maneira de compartilhar isso, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado ainda maior para a empresa. Então, é parte do processo de disseminar os conhecimentos. É além de uma base de o que eles chamam knowledge base, né? Base de conhecimento. Isso sai daquela base de conhecimento e se torna algo que as pessoas estão trabalhando constantemente. Muito bom. E você falou sobre uma parte que é punição, né? E a punição, ela pode ser interpretada por talvez quem pune de uma maneira direta, tipo, você falou mal, você será mandado embora. E às vezes, beleza, você deixa as pessoas falarem alguma coisa errada e você não manda elas embora. Mas você tem um feedback extremamente negativo, instantâneo, e às vezes você não deixa as pessoas se expressarem. Isso também é uma espécie de punição que, na minha opinião, é mais tóxica, porque não é perceptível em primeiro momento. Sim. E, tipo, você deixa alguém se expressar e você sabe que aquilo que aquela pessoa está falando pode ser uma besteira. Mas é importante você deixar ela se expressar para você ter um feedback coletivo sobre aquilo, entendeu? Eu observei que a gente fez isso ao longo dos anos e a gente vem melhorando nisso, sabe? Eu vejo isso bastante na sociedade também, é muito mais aberto e eu vejo frequentemente. E eu me questiono até que ponto que isso
não é parte mais impregnada na nossa cultura, assim, pela ansiedade que a gente tem do dia a dia e tudo mais. Isso é algo que já vem, né, desde criança, né, que a gente tem essa coisa, não fez algo certo, e tem uma punição, uma coisa. Talvez hoje em dia, né, na minha época, quando eu era mais nova, era mais comum isso, né, mas acho que é o exercício do não julgamento, isso que é o mais importante, né, você realmente ouvir as pessoas de maneira aberta, que uma vez que você começa a julgar, você já não está ouvindo a pessoa, você já está com algum viés e isso vai comprometer o entendimento da situação. Então, por isso que é um exercício, né? É uma coisa que tem que desaprender um hábito que já vem, que já está comum no dia a dia e mudar um pouco a abordagem disso. Por isso que um ambiente, né, tendo as pessoas num ambiente propício, isso aí geralmente tem uma contaminação positiva. As pessoas vão aos poucos vendo, puxa, aqui a gente pode ser assim, é diferente. E eu acho que dependendo do problema também é bom, às vezes, nem expor a pessoa diretamente, sabe? Com certeza. Tipo, sei lá, alguma coisa que a gente fez errado a gente perdeu 1 milhão em uma hora porque fulano fez um deploy errado, saca? Tipo, o não apontar dedos também eu acho que é um ponto bem importante, assim, dentro da cultura da empresa. Eu acho que é o primeiro ponto em quando você vai falar que você quer aprender com erros expostos, né? Porque senão você tá falando, pessoal, pode expor os erros aqui, mas quem fazia a gente perder dinheiro tá na rua. E é tipo, putz, cara, então eu não vou expor nada, vou botar tudo embaixo do tapete e segue o jogo, entendeu? Sim. Se você não cultivar essa cultura de não apontar o dedo, realmente não tende a ter resultado nenhum. Que na verdade quando acontece um erro, nunca é um fato isolado, tem um conjunto de fatores, né, que influenciaram naquilo. Então, erros que, por exemplo, comuns no contexto de infraestrutura que eu já trabalhei, teve alguma perda de dados, teve algum backup que não foi feito, mas quando você vai ver a causa raiz, é uma série de coisas que aconteceram antes, não tem um processo bom, não tem uma comunicação adequada entre as pessoas, não tem uma proteção das senhas, e aí você vai ver, é muito ligado a processo e uma série de outras coisas. Então é difícil falar assim, o erro aconteceu, é muito... quase impossível ser aquela pessoa a causadora única daquele problema. Sempre é um conjunto. A ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg, é o bode expiatório, né? Tem que mandar alguém embora. Isso que é legal do processo de post-mortem, sabe? Porque ele tende a destrinchar a sequência de eventos que levou para aquele problema, né? Ou ele pelo menos te dá um norte um indício bem forte de onde tá a raiz. E isso também é bem inspirado em como trata-se desastres aéreos e tudo mais, né? Porque é bem metódico como é feito essa série de pesquisas que acontecem depois que uma coisa desse tipo acontece. Acontece. E é interessante como é abordado isso, sabe? É bem metódico em um caso super delicado, sabe? Sim. Bom, outra pergunta que eu olhei aqui na nossa colinha e eu vi que a gente não abordou e eu acho super interessante, que e eu observei várias vezes em pessoas mais júniores, que é como você sabe quando você errou em algum ponto, sabe? Às vezes o erro pode ser subjetivo para aquela pessoa, mas, por exemplo, para um sênior não é. Como você descobre isso? Então, esse ponto é interessante porque a percepção do erro, né? Às vezes nem sempre você percebe que está causando algo, você talvez não tenha todo o conhecimento para perceber, dependendo do erro, né? Ainda não tem aquela bagagem para perceber e vai precisar feedback de outros. E alguns, assim, o que acontece? Para conseguir detectar um problema, ter um erro, o que tem que acontecer? Tem que ter um feedback. É só através de um feedback que você vai ter consciência disso. A não ser que você tenha já uma experiência, puxa, aí você vai ter alguns casos, eu errei aqui, eu percebi na hora. Mas às vezes estão fazendo ações que, eu acho que tá certo isso, ninguém reclamou, tá tudo ótimo. Então não é algo que foi feito intencionalmente ou que a pessoa já vai perceber logo de cara. E tem que saber, assim, o contexto realmente. Então é perceber que tipo de coisas que podem acontecer que a pessoa talvez não tenha percepção. E o que eu posso fazer para comunicar, para deixar ela ter uma base para conseguir sentir se está indo ou não no caminho, se está, né, alguma parte precisa melhorar do seu modo de trabalho. Então, é por isso que a gente fala tanto também feedback, né? Feedback informal do time, aí colegas com mais experiência conseguirem orientar, mostrar. Então, é constante aprendizado e saber tentar se colocar mesmo no lugar da pessoa. Talvez ela
ela não tem as informações necessárias para isso, para detectar o erro. Vai falar empatia de novo, Jair? Pode, mas eu acho que isso tem relação com processos também, porque o feedback ele acontece a todo momento. Tipo, falando tecnicamente, o feedback acontece na hora que a gente está revisando um PR, tipo, o feedback acontece numa conversinha na área do café. Então, tipo, a gente um pouco mais experiente tem que estar atento a isso e, tipo, orientando quem tem pouca experiência, saca? Usando a palavra do dia, empatia é empatia. A todo momento, saca? Aquele velho loop de que ninguém nasceu sabendo tudo. Exatamente. Isso aí. Nem vai saber tudo, nem vai saber tudo. Mas feedback constante, de qualquer maneira, aí pode ser você criar mecanismos para você ter o seu feedback. Sim. Então, além das pessoas, aí é fazer testes, é fazer alguma outra verificação para eu validar se aquela coisa que eu fiz realmente está indo na direção esperada. E aí entra aquele conceito também. Vamos definir claramente quais são os objetivos disso. Eu estou fazendo esse trabalho, qual é a saída esperada, qual é o resultado. Tendo isso claro, aí consegue se testar e validar aquilo. Se isso está nebuloso, vai ser muito difícil para qualquer membro do time ter visão clara de como vai fazer os testes. Então, geralmente, tem que estar bem definido para ter clareza desses testes, para poder, pelo menos, abordar a maior parte dos problemas antes que chegue em produção. E também criar um meio para fazer essas coisas torna saudável o ambiente para você ter fluxos tipo de... eu quero experimentar coisas. Eu quero tentar coisas aqui, sei lá, vamos ver o que dá. E assim, uma coisa é, qual o custo do erro? Mas não custo assim, necessariamente, né? Deu um problema aqui, os produtos não venderam. Mas eu digo, ao longo do tempo, o quanto que os times têm bugs a resolver, legados, etc. E essa conta talvez não está muito clara quanto isso gera de trabalho, de desmotivação. Porque muitas vezes as pessoas querem trabalhar com coisas novas e tal, não querem ficar, né? Eu vou ficar tapando os buracos aqui de legados, etc. Então, é aquele negócio de investir o tempo nesse processo de feedback ou de mecanismos de pessoas para poder fazer algo que realmente, quando for rodar, vai dar menos problemas. E isso vai possibilitar gerar muito mais coisas novas de valor, porque não vai ter aquele legado te puxando para trás, né? Aquela âncora ali. Então, é aquele negócio, né? É o barato que sai caro, né? Você fala, não, vou fazer mais rapidinho isso aqui, vamos ver quando chegar em produção o que vai acontecer. Mas isso parece ser mais rápido, no final é mais custoso. Se for ver o que gera de trabalho depois disso, às vezes não compensa nem um pouco. Eu acho que várias empresas que passaram por dificuldade, eu gostaria de enxergar de maneira metódica esse tipo de coisa, sabe? Para ter visualmente qual porção dos problemas que eles tiveram que estão relacionados a isso. Ciclo de feedback não foi feito. Sim. A cultura de comunicação aberta, transparente, não punitiva. Como Exatamente. que isso foi alimentado ou não foi, né? E isso quais esses efeitos um negócio que isso... bem difícil de medir, né? Então. Esse é um desafio, assim, porque geralmente se mede aquelas coisas que são mais práticas ali, e essa parte da interação humana, de como é que as pessoas se interagem, como é que são os seus processos, isso às vezes é difícil de contabilizar, mas como a gente está falando aí, data-driven, eu acho que data-driven pode ser muitas coisas, aí a gente pode ter alguns indicativos que vão mostrar se está sendo mais efetivo ou não, falar, puxa, a gente começou uma prática X no time, depois de um certo tempo, a gente viu uma melhora em tais indicadores, né? Então, você pode falar que teve uma influência. Mas acho que em qualquer coisa é difícil falar, não, foi isso aqui exatamente que influenciou, que a gente está trabalhando num mundo complexo, onde tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E onde vai ter umas tendências, né? Onde não se coletam métricas o tempo inteiro sobre tudo, né? Assim, e aquela coisa, quanto que justifica, porque você pode falar, eu vou coletar métricas, milhões aí, vou ter um monte de informações, mas às vezes é muita informação, como é que eu vou trabalhar isso? Isso sai mais caro do que o que eu estou fazendo aqui. Então, é conseguir medir isso, quais são as métricas importantes? Como que eu vou pesar, quais eu vou acompanhar ou não.
e o quanto que a gente consegue tratar, né, de problemas, porque problemas não acabam, né, erros existem um monte, mas é identificar aqueles erros que, se forem tratados, vão trazer um benefício maior e vão reduzir os demais, porque muitos são derivados de algumas causas raízes maiores. Então, acho que esse seria o desafio, né, como é que eu identifico o que é mais crítico, né, o que vai fazer uma diferença dentro... Esse é um dos nossos desafios aí da agilidade organizacional também. Ajudar nós a fazer isso e ajudar os times a também acharem aí as métricas que podem ajudar. Isso é um trabalhão também, porque, por exemplo, eu sou responsável por medir, sei lá, as coisas que o meu time faz. Então, sei lá, eu não tenho histórico. Então, eu comecei a medir agora. E se cai uma demanda para fazer, eu vou falar, olha, eu não tenho histórico, então... baseado nas últimas 2 semanas, a gente vai fazer X. Se eu tivesse mais histórico, minha taxa de confiança ia ser maior. Exatamente. E acho que, por exemplo, se alguém escutou isso aqui e teve a ideia de falar, putz, vou medir isso na minha empresa, você vai cair nesse problema também, tipo, entenda isso e segue com isso. Você vai ter um momento da foto... ao longo do tempo, exatamente, ao longo do tempo você vai crescer com isso. Não pensa que é uma terra perdida, né? Que é, se eu não tenho, eu nunca vou ter. Tipo... E também um cuidado, né, de não falar assim, essa métrica agora eu tenho todas as informações, vou tomar uma decisão cegamente só com essa métrica. Exatamente. Aí tem que tomar cuidado, porque tem que ter o contexto, né, como a gente falou. Falar, não, aquela pessoa fez o erro ali, aí condena, joga pedra, vê, tá sem o contexto. E você não pode também dar uma métrica estimando que vai fazer a feature X em 3 dias e no 4º dia você não conseguiu por N fatores, alguém apontar o dedo pra você e falar assim, pô, você falou que ia estar pronto em 3 dias, cadê? Não é pastel, né? Até uma das práticas dentro da parte de estimativa ágil, é claro que isso é uma coisa que às vezes é um pouco difícil para quem não está acostumado, é dar uma faixa, né? Tem aquele que fala do cone da incerteza. Quanto, né, mais incerto, mais a variação do tempo para fazer aquele item. Quanto mais eu sei sobre aquilo, eu tenho as informações, então vai variar menos, eu consigo dar uma precisão maior na estimativa. Então, até o recomendado seria assim, qual que é a nossa confiança, a gente tem todas as informações, então a gente tem uma faixa de, eu posso entregar isso em 2 a 4 dias, ou entre 1 e 2 semanas. Algo nesse sentido. Então, não dá uma data fixa, porque a gente também não está falando de um mundo fixo. Tudo está mexendo, tudo está mudando. E aí é uma ilusão dar uma data fixa. Mas precisam ter datas para tomar decisões. Mas desde que sejam faixas, assim, eu sei que mais ou menos até tal mês eu vou ter essa proporção de escopo atendido. Só que isso é uma mudança de cabeça, né? Não é algo natural também. É você aprender a desapegar também, né? Porque... você pode sair de um mundo onde você tem super certeza das coisas, mas as coisas só têm aquela certeza toda porque as pessoas têm medo de passar um chute um pouco mais rápido, porque elas sabem que não vai ser um negócio muito bem recebido. E você fala, não, vai demorar 2 semanas, mas eu sei que demorou 3 dias, só que eu vou colocar 2 semanas porque vai que eu não consigo. E aí a pessoa que tá pedindo tá falando, tá vendo? Sempre tem entrega em 2 semamas. E daí é tipo, mas podiam ser 3 dias e você ia estar muito mais feliz, mais rápido, antes. Ou fossem 5, saca? É que nem a história do Magazine Você, da gente aqui, como começou o Labs, que era... A gente falou que ia fazer em 3, foi acompanhando, o Fred foi acompanhando com o Fatale e com Jesus, e no final eles não entregaram em 3, entregaram em 4. Mas tipo, putz, o Fred estava próximo, tinha o feedback curto. Então já estava sabendo o que estava acontecendo, a ansiedade ficou controlada, a expectativa estava também no ponto certo, sabe? Então tem várias maneiras de lidar com isso, né? A aproximação, as pessoas estarem juntas observando o que está acontecendo, sabendo que estão vendo o trajeto do time, as pedras no caminho, então eles vão saber se vai ter um atraso, alguma coisa, não é aquela coisa, eu pedi, beleza, vou voltar no dia que vão falar que vão entregar e eu vou brigar se não entregar. É uma experiência muito mais, tem que ser compartilhada, né? Porque o cliente faz parte desse grupo, tem que estar junto. Mas isso também é uma outra mudança de abordagem, né? Isso também leva um tempo para ser absorvido. Eu acho que o feedback tem que ser rápido em todas as pontas, né? Tipo, quando está acontecendo um erro, quando está estimando alguma coisa, tipo, quando você está desenvolvendo alguma coisa, o feedback tem que ser constante e rápido para dar uma acalmada em todo mundo. A visibilidade tem bastante a ver com o controle da ansiedade, né? Bastante, sim. Assim.
Feedback é essencial, né? Para saber se tem erros, saber o que tem que corrigir. Sim. Bom, pessoal, essa conversa tá muito boa, mas está chegando ao fim. E assim, como esse assunto de aprendizados, problemas e coisas em produção que fazem a gente passar por picos de ansiedade e momentos fortes, são coisas que tem dois lados, né? O lado humano, que a gente conversou bastante agora, mas que dá para fazer vários programas com vários assuntos que a gente falou aqui. E tem um outro lado que a gente vai conversar no próximo episódio, que é um pouco mais voltado para coisas técnicas, de tecnologia, né? E tipo, bancos e arquiteturas e, sei lá, tecnologias, designs que a gente usa e utilizou e deu certo, mas depois de um tempo não deu certo. Coisas que a gente começou a usar para substituir desenhos mais antigos e tudo mais. Então no próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para não ficar muito grande aí, falar tudo em um só. E muito obrigado pela presença de vocês. Você pode encontrar o Jair no Twitter? Pode. Pode, eu não lembro qual que é meu Twitter, é jair.henrique. Jair.henrique, se quiser mandar um e-mail para mim é jair@luisalabs.com. Eu tenho esse privilégio aí de ter um e-mail com um nome só. Excelente. Já tem bastante tempo de casa, né? Já. Pra conseguir isso. Eu também tô no Twitter, @Vicky, com KYHT. E também pode me encontrar aí no e-mail Victoria, tem um Czinho. Aí o nome de gringa aí, .thompson. Mas acho que já dizendo ponto e um T já vai aparecer aí, @luisalabs.com. Boa. Eu sou o Bruno Gouveia, seu host de toda vez. E o episódio de hoje fica por aqui. Valeu pela audiência. Você encontra a gente no Twitter, @kbcadlab, pela hashtag @kbcadlab ou pelo e-mail kbcadlab@luisalabs.com. E vale só falar uma coisa. Algumas pessoas vieram falar comigo sobre temas, sugestões, críticas e com dúvidas sobre o que a gente falou em algum episódio. O que eu pedi pro pessoal foi: manda no e-mail que a gente dá uma lida e depois responde nos próximos episódios. Nesse aqui a gente não vai começar a responder isso ainda, porque a gente só teve uma dúvida. E então a gente vai recolher um pouco mais e no próximo a gente elabora isso melhor, tá bom? Muito obrigado. Valeu! Obrigada! Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.